Muito bem. Essa é uma questão de matemática do Enem de 2020. Lê ela aqui comigo. Ó. A Lei Municipal para a Edificação de Casas em Lotes de uma cidade determinam que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura desta cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medido 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escalas no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. E aí vem a pergunta: a prefeitura aprovará apenas a planta da casa? Muito bem. Para a gente começar, eu vou destacar cada um dos critérios aqui com uma determinada cor e um determinado número. Então, o primeiro critério eu vou deixar em verde com o número 1. O segundo critério com o número 2 aqui na cor vermelha. E o terceiro critério eu vou destacar em azul com o número 3. E agora eu vou verificar se cada casa que está representada à direita cumpre os critérios destacados. Então, começando com o critério número 1, eu vou fazer o seguinte: se a casa no lote cumpre com o critério, eu vou deixar com um cheque. E se não cumpre, eu vou marcar com um X. Então, vamos lá. Na casa 1, olha só, ao lado da rua, o lado esquerdo e abaixo da casa 1, dá para ver que o primeiro critério ele é cumprido. Na casa 2 também. Na casa 3 também o primeiro critério de afastamento mínimo de 4 metros é cumprido. E agora na casa 4 você vê que é representada aqui uma distância de 2 metros entre a casa e a rua. Então essa casa não cumpre com o primeiro critério. Vou marcar com um X aqui em verde. A casa 5 ele cumpre com o critério de afastamento mínimo da rua, 4 metros. Agora vamos para o segundo critério. A gente precisa verificar se o afastamento mínimo entre a casa e a divisa é de 1 metro. Então, olha lá, a primeira casa está afastada 1 metro da divisa com o lote da segunda casa, e a casa 2 também está afastada 1 metro da divisa com a primeira casa. Ainda na segunda casa, dá para observar, aí dá para ver que no lado direito e acima da segunda casa, esse critério também é cumprido, e na parte superior da primeira casa também. Agora vamos para a casa número 3. Você pode ver aqui pela divisa do lado direito que ele cumpre com afastamento de 1 metro, e abaixo também, porque o afastamento é mínimo, mas o afastamento indicado aqui na figura é de 4 metros. A gente pode verificar se a casa número 4 também cumpre com esse critério, e dá para ver que ela cumpre certinho. E aí vamos para a casa 5 e a gente verifica aqui que esse critério também é cumprido pelo lote onde está a casa número 5. Agora vamos para o terceiro critério. E nesse caso a gente vai ter que calcular a área de cada casa e comparar percentualmente o quanto que ela ocupa do lote. E para fazer isso, eu vou representar o comprimento de cada lado da casa por L1 e L2. E uma vez que cálculo de área vai ser simplesmente o produto desses dois valores, de L1 vezes L2, tudo que eu tenho que fazer é calcular a área de cada casa, tendo em conta os valores de L1 e L2 para cada casa.
Então, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a casa 1, vou calcular aqui quanto que vale o L1, que no caso vai ser 20 menos 1 menos 4. E o L2, que no caso vai ser 10 menos 4 menos 1. E vou repetir esse processo para cada uma das casas. É claro que a casa 4, uma vez que ela já não cumpre com o primeiro critério, eu não preciso fazer o cálculo dessa casa. Muito bem, agora de posse desses valores, eu calculo a área de cada casa. No caso, a área da casa 1 vou representar por A1, vale 75 metros quadrados. Na casa 2, o A2 vai ser 15 vezes 8, que vai ser igual a 120 metros quadrados. Na casa 3, a área A3, 15 vezes 5, 75 metros quadrados. E a casa 5, A5, 18 vezes 5, que vai valer 90 metros quadrados. Agora eu preciso saber em termos percentuais o quanto que cada área vai valer dos 200 metros quadrados que cada lote tem. Fazer esse cálculo é simples, basta que eu divida o valor da área de cada casa pelo valor da área total do lote que o problema deu, que vale 200 metros. A casa 1, eu vou representar esse valor percentual por P1, que vai ser A1 dividido por AL, que é a área do lote, 200 metros. 75 dividido por 200, eu vou fazendo umas continhas aqui. 75 eu vou falar que é 3 vezes 25. 200 eu vou falar que é 8 vezes 25, vai ser 3 oitavos. E fazendo a conta aqui por divisão rapidamente, isso dá em torno de 37,5%. Para a casa 2 vai ser A2 dividido por AL, que vai ser 120 dividido por 200, simplificando fica 12 por 20, e fazendo as continhas aqui, tananã, 3 quintos, fazendo a divisão dá 60%. Para a casa 3, A3 dividido por AL, 75 dividido por 200, essa é uma conta que a gente já fez para 1, vai ser 37,5%. E para a casa 5, 90 dividido por 200, simplificando dá 9 dividido por 20, fazendo as continhas aqui, 0,45, que é 45%. Lembrando que o critério é que a área total construída da casa tem que ficar entre 40% e 50%. É entre esses valores. E a única casa que cumpre esse critério é a casa 5, porque a área que a casa ocupa é de 45%. Para a casa 1 e a casa 3, a área que elas ocupam do lote é de 37,5%, é menor do que 40%, então ele não cumpre com o critério. A casa 2 ocupa uma área de 60% do lote, acima de 50%, também não cumpre com o critério, está fora. Ou seja, só a casa 5 cumpre com os critérios estabelecidos, então ela é a opção correta.